Oi, meu nome é Thiago Henrique e hoje é o quarto vídeo de Conselhos para a Vida. No primeiro vídeo a gente aprendeu sobre remir o tempo, a gente também aprendeu sobre como devemos agir e como devemos ter uma vida de gratidão. O conselho para a vida de hoje é que devemos crescer na fé. E em 2 Pedro 1, de 5 a 10, ele vai dizer, a palavra de Deus diz que: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a devoção a Deus a fraternidade, e à fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. E aí no versículo 11, ele fala sobre a nossa entrada no reino dos céus. Então aqui em 2 Pedro, o discípulo Simão Pedro, ele está falando sobre como devemos crescer na fé e corresponder às expectativas que ele vai falar antes, as expectativas de que fomos salvos por Deus. Ele fala, a isso acrescente aquilo e aquilo acrescente aquilo. E ele fala no final, acrescente o amor, e ele vai falar sobre a devoção a Deus, e que crescendo nisso e acrescentando essas coisas à nossa vida, nós seremos maduros, e nós poderemos ser mais úteis para o corpo, e nós poderemos ser mais efetivos no trabalho para a obra de Deus. Em Hebreus, ele vai falar que depois de tanto tempo, Hebreus 5, ele vai falar, depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que os ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então esses dois textos, eles estão basicamente falando, cresçam, não sejam como criança que precisa do alimento líquido e que precisa receber aquela papinha na boca. Se alimentem da palavra e cresçam na fé para que vocês possam ser mais úteis e possam ensinar a outros e contribuir para a obra de maneira mais efetiva. Se você for pegar um bebê não tem a mesma eficiência no trabalho da obra, e ele não vai ter essa eficiência até ele se tornar maduro e se tornar um adulto, porque ele não tem força para aquilo, ele não tem conhecimento para aquilo, ele não tem capacidade para aquilo. Uma criança, quando ela começa a crescer, ela não tem o mesmo efeito de um adolescente. Um adolescente não tem o mesmo efeito de um jovem. E eu não estou falando sobre idade física, simplesmente, eu estou falando sobre idade na fé. Quanto mais maduro você for na fé, mais você pode ser útil. Não importa há quanto tempo você se converteu, mas o quanto você cresceu na fé e o quanto você amadureceu na fé. Que possamos amadurecer na fé e que possamos ter essa vida de gratidão, remindo nosso tempo e agindo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem.